No vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto que você pode até achar que vamos falar sobre religião. Pois é, aqui é um vídeo de um canal de política, mas o vídeo de hoje tem muito a ver com política. Nós iremos traçar um paralelo entre o Jesus das Escrituras e o Jesus que a extrema-direita costuma cultuar. Não vamos falar sobre religião, mas vamos falar sobre Jesus. Será que ele era de esquerda? A verdade que a extrema-direita não quer ver, não quer enxergar. Vamos falar sobre isso agora. Pois é, pessoal, voltando aqui para começarmos o vídeo de hoje, e eu tenho certeza que muita gente vai falar assim: esse cara é doido, tá associando Jesus à política? De jeito nenhum. Mas existem características dentro dos ensinamentos de Jesus, o Cristo, aquele Jesus que ressuscitou e que está nas Escrituras, desse Jesus conhecido da galera da extrema-direita. Muita gente daquela galera diz assim: somos cristãos, mas a que Cristo estão seguindo? E é sobre isso que eu quero falar com você. Hoje vamos falar de uma pergunta que incomoda muita gente, pessoal. Jesus Cristo, ele seria de esquerda? Se você acha que ele veio pregar ódio, condenação e intolerância, talvez esteja seguindo outro evangelho. Quem sabe o Velho Testamento? Quem sabe o olho por olho, dente por dente? Quem sabe? É possível? Não quero que você confunda. Eu não quero aqui falar e pregar sobre religião. Mas eu quero aqui trazer, dentro das Escrituras, características que Jesus Cristo demonstrou e que, se eu sou um discípulo dele, seguidor seu, eu vou seguir os seus passos. Olha só, em Mateus capítulo 2, versículo 12 e 13, Jesus expulsou os mercadores do templo. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Está lá em Mateus capítulo 5. Jesus e a justiça social. Muita gente da extrema-direita tem horror à palavra justiça social. Jesus, minha gente, ele enfrentou o sistema religioso da época e defendeu os oprimidos. Não acumulou riquezas, não buscou status, viveu entre o povo, ajudou exatamente os que estavam marginalizados ou à margem da lei. Lembram que Jesus andou com prostitutas, andou na casa de pessoas que não eram bem vistas na sociedade, pessoas que talvez hoje estivessem condenadas à morte. Então Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia e das Escrituras de hoje em dia, este Jesus, ele não tem espaço nele para ódio, intolerância, preconceito de qualquer espécie. Ou você acha que tem? Estou falando alguma besteira? Como eu já falei para vocês aqui, pessoal, Jesus, ele ensinou, viveu, ensinou por palavras e por exemplo, características que se assemelham às características progressistas, muitas vezes associadas à esquerda política no Brasil. O direito ao amor, tolerância e empatia. Quando ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus curou doentes, tocou leprosos, acolheu mulheres e crianças. Onde estão esses valores em quem prega ódio, exclusão ou quer armar a população? O direito de escolher. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo, pessoal. Segundo as Escrituras, ele convidava: vem e segue-me. Não impôs leis religiosas via governo. Ele respeitou o livre-arbítrio. Quando o jovem rico não quis segui-lo, Jesus simplesmente o deixou ir. Você vai ver isso na escritura de Marcos, capítulo 10, versículo 21 e 22. Muitas pessoas hoje se dizem cristãs, mas rejeitam o perdão, o acolhimento e a paz. Zombam de quem prega o amor, prefere a violência
bandido bom é bandido morto. Acham que amar os inimigos é fraqueza. Esses não estão só longe da esquerda, nem do ramo progressista, mas, na minha opinião, estão longe do Jesus, o Cristo, aquele que está nas Escrituras declarado. Você não tem impressão, e eu vou falar aqui agora para você que é da extrema direita, ou da direita, ou centro-direita, você que ainda não é da esquerda, preste atenção. Você não tem a impressão de que o Jesus que você segue é incapaz, que não tem poderes para transformar uma outra pessoa, que somente a pena de morte ou o bandido bom é bandido morto que resolve aquela situação? Jesus ficou ineficaz para você? Não é com a pombinha da paz que vai se lutar contra a violência, mas é com metralhadora, com armamento pesado e armando a população que você acredita que será resolvida a situação? É esse o Jesus que você segue? Um Jesus que não tem poder para mudar a alma, para não mudar a vida humana, que não tem poder para transformar uma criatura, um filho dele? É este o Jesus que você segue? Incompleto? E a pergunta que não quer calar: que Jesus é esse que vocês da extrema-direita estão seguindo? A vocês, cristãos da extrema-direita, deixamos uma pergunta: que Jesus vocês seguem? É o Jesus armado? É um Jesus que pede votos para políticos como Herodes ou César? O Jesus que exige leis que obrigam as pessoas a serem cristãs? Que exigem leis que proíbam que as pessoas tenham a liberdade de escolher abortar ou não? Que elas sejam proibidas na força da lei e que a lei legalize a tortura ou a pena de morte? Esse é o Jesus que você conhece da extrema-direita? É esse o Jesus que você encontra quando você lê as Escrituras? É este o Jesus? Responda para mim. Entenda de uma vez, tenha coragem de refletir, não tenha medo. Ou você está ao lado dele, ou você está ao seu próprio lado. Se você acredita que Jesus não é suficiente para você, para a sua vida e para a vida da sua família, se você acredita que além de Jesus você precisa de uma arma na cintura, você precisa ser forte, você precisa bater e machucar alguém, que você não pode orar pelos seus inimigos, bendizer os que vos maldizem e fazer o bem a quem te maltrata e te persegue, se você acha que não tem capacidade para isso, reveja e reflita os seus conceitos. Quem é Jesus na sua vida? É por isso que, para mim, Jesus ele não tem partido político. Claro, Jesus é o princípio, o alfa e o ômega. Ele é o antes de tudo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus não é um partido político, nem é uma ideologia política. Mas existem partidos políticos que têm ideologias semelhantes à de Jesus, porque copia o que ele falou. Por exemplo, ajudar aos pobres, as viúvas, os órfãos. Entenda que a extrema-direita tem uma ideologia de que todos têm que ser autossuficientes para se salvarem. Não existe essa de eu ajudar ao próximo. Existe cada um por si e Deus por todos, mas é cada um por si. Existe ideologia de esquerda que é de se ajudarem mutuamente. E aquele que hoje não está podendo trabalhar, que tem ajuda do governo, que tem a obrigação de ajudar, e de outras pessoas da comunidade. Então a esquerda, na minha opinião, ela tem muito mais atributos, características semelhantes à de Cristo do que a extrema-direita. Vou fazer uma outra reflexão para a gente finalizar o vídeo de hoje. Você que se declara cristão e você é contra o aborto, por exemplo. Eu sou contra o aborto. É uma opinião minha. Eu nunca vou abortar. Simples assim. Agora, eu entendo que Jesus e o próprio Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Eu não imagino que Jesus queira um seguidor que só o segue porque a lei o proíbe de fazer o contrário. Eu não imagino um Deus que vai ficar feliz com o povo que só o segue porque a lei obriga, a lei do país. Agora,
mesmo que a lei permita, mesmo que a lei libere, se uma pessoa ela sente o desejo de seguir a Cristo, ela vai procurar fazer aquilo que Cristo pede que faça. Então, para mim, meus queridos, você que é de direita, que é de extrema direita, centro-direita, eu sou contra o aborto assim como você, mas eu não posso interferir no livre-arbítrio de alguém e se por acaso a lei permitir e ela quiser, faça o aborto. Se ela chegar para mim e perguntar, Lula, você acha que eu devo fazer um aborto? Eu vou dizer a minha opinião. Olha, eu não faria, mas eu estou exercendo o meu livre-arbítrio. E aí é você quem exerce o seu. Vocês entendem a diferença? Uma coisa é você obedecer a Jesus e a Deus de livre e espontânea vontade, intento de coração. E a outra é você fazer porque as leis estão te obrigando. E é isso que os cristãos da extrema-direita querem hoje. Um país religioso, um país cristão. E preste muita atenção, primeiro se persegue outras religiões, depois dentro do próprio cristianismo vai ter aqueles ramos que vai perseguir os outros. O pentecostal, o neopentecostal, é o católico, é o evangélico. Então vai começar depois a perseguição um ao outro. E a gente sabe na história da humanidade o que acontece quando começa a haver esse tipo de perseguição em alguns países do mundo. Eu espero que você saiba. Para que não haja dúvida, Jesus está ao lado dos pequenos, das minorias, dos esquecidos, dos que têm fome de justiça. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre seguir de verdade o que Jesus ensinou e viveu. E o Evangelho é amor, é escolha, é coragem para amar até quem não nos ama. Parece uma pregação, um culto, parece uma pregação do Evangelho, mas não é. É para que você possa refletir que Jesus você está seguindo tendo uma arma na sua cintura. Que Jesus você está seguindo se você é contra os programas sociais para ajudar mães e crianças. Que Jesus você está seguindo se você é contra dar aos bandidos o direito à vida, ter uma defesa e ser privado da liberdade, que é o seu castigo, pagar o seu crime, mas que eles não tenham pena de morte, que não existe no Brasil. O Evangelho é escolha, o Evangelho é coragem para amar até mesmo quem não nos ama. Repetindo para você, orai pelos que vos perseguem, fazer o bem a quem vos persegue e bendizei aos que vos maltratam e os fazem mal, quem vos maldizem. Isso faz sentido para você? Agora pergunta para a galera da esquerda se não faz sentido. Talvez não caiba mais Jesus Cristo no seu mundo. Você que se diz patriota de extrema direita. Talvez Jesus não caiba mais no seu mundo. Talvez ele não seja mais suficiente para preencher a sua vida. Talvez ele não seja capaz nem suficiente para resolver os problemas da sua comunidade. Você acredita que não? Tem que ter um político lá. Que Jesus, se estivesse hoje, estaria lá falando com o pessoal, o Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estaria falando com o Centrão para adquirir apoio para não ser mais crucificado. Olhe o exemplo de Jesus. Foi crucificado, mudo, como uma ovelhinha levado ao matadouro. Se ele quisesse, ele teria tudo o que ele desejava. E o que ele desejava era ser obediente ao seu Pai, segundo o que está nas Escrituras. Talvez Jesus não caiba mais no seu mundo, meu querido, nesse mundo de ódio, de violência, de ganância, de poder, de status. Mas isso diz mais sobre o mundo do que sobre Jesus. Fico por aqui. Se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, deixe esse comentário aqui. Qual é o Jesus que você segue? É o Jesus que quer te obrigar por lei a obedecer aos mandamentos? Ou é o Jesus que te dá a oportunidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal, mas te dá a oportunidade de escolher? Eu fico por aqui. Meu nome é Lula Luiz Carlos. Sou arquivista por formação. Estou graduando licenciatura em História. Fiz filosofia e gosto muito de conversar e refletir. Sou de esquerda, mas gosto de dialogar muito
com os queridos da direita. Para os amigos da extrema-direita, sei que é difícil, porque o extremismo, o radicalismo, muitas vezes está acima de tudo e de todos. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo.